Dando continuidade à nossa sabatina com a professora Raquel, candidata a reitora, né, da Unicamp, vamos para mais um bloco de perguntas das entidades. Eu passo a palavra para o DCE para a sua segunda pergunta. Boa tarde, professora. Vivemos hoje um momento mundial de crise econômica e no Brasil não é diferente. A política que os governadores, a anterior presidente Dilma e hoje o presidente Temer têm tomado é de cortar das áreas sociais, incluindo a educação. No ano passado, foi feito um contingenciamento de 40 milhões de reais na Unicamp, que se traduziu em cortes de 10 milhões de reais na verba do hospital universitário e o restante em cursos que mais dependem do financiamento público para existir, como no Instituto de Artes. O reitor Tadeu alegou ser necessário reduzir os gastos. Foi também uma pauta da greve a ampliação da moradia e Bolsa Trabalho, onde conquistamos nossas pautas parcialmente. Muitos dos estudantes da universidade não têm uma renda ou um teto próprio ou familiar onde morar. O pequeno número de bolsas em relação ao grande número de estudantes que precisam delas se mostra insuficiente para suprir a necessidade dos estudantes. A candidata à reitoria encara de que forma a crise econômica? Cortarão dos supersalários, das duplas matrículas, lutarão por mais repasses do ICMS se posicionando frente ao governo do Estado? Ou seguirão as políticas governamentais de cortes nos institutos, nas políticas de permanência e nos recursos direcionados aos estudantes? Como reitora, qual será a sua política para assistência estudantil? Serão ampliadas as bolsas ou serão cortadas? Perfeito. Francisca, boa tarde também. Aqui tem várias perguntas, eu tentarei juntá-las numa resposta única. Primeiro, como que eu encaro a crise econômica do país, né? Essa é uma crise que adveio, né, de formas de condução da política econômica. Nós somos afetados diretamente por isso. Eu acompanho o raciocínio ou a reflexão que menciona que exatamente os setores mais necessários para a população, as políticas sociais, a política de educação, saúde, previdência, são esses setores que têm sido os mais afetados, né? Nós temos que nos prevenir sobre os impactos que essa crise terá sobre a universidade, né? Em uma outra resposta eu mencionei exatamente o impacto que isso vai ter na educação, já dados os cortes no Ministério de Ciência e Tecnologia, no Ministério da Educação e no próprio Ministério da Saúde, com relação ao financiamento que o SUS tem aqui na universidade, na área da saúde. Então, nós temos isso como desafio, né? Como dar conta do impacto da crise nacional dentro da universidade, né? Isso de um lado. Em seguida, algumas perguntas aqui dizem respeito a atitudes, de fato, objetivas tomadas aqui, que foram tomadas e qual seria a perspectiva de futuro para elas, né? A primeira delas tem a ver com o próprio contingenciamento, né? Como eu mencionei antes, o contingenciamento do ano passado, ele não está mais em vigência. Mas nós temos um diagnóstico de que boa parte da mobilização que houve no ano passado com relação ao contingenciamento, inclusive produziu, né, resultou na greve, enfim, dos 3 segmentos, esse diagnóstico mostra que essa mobilização resultou de uma desinformação importante da comunidade acadêmica. A reitoria não informou corretamente o que estava acontecendo, não apenas não informou, não conversou de forma mais intensa, de forma mais detalhada, com maior transparência e com maior participação, os vários segmentos, os vários setores, sobre as condições da Unicamp e sobre a necessidade de contingenciamento. Houve, de fato, um corte ali dos 40 milhões que você menciona, mas ele não afetou uma série de outras políticas importantes, né, na universidade. Conseguiu-se tocá-la até o final do ano. Não temos a intenção de ter as mesmas medidas. Nós, como eu mencionei, apenas após uma revisão orçamentária, né, em abril, é que a gente vai saber exatamente com o que contamos, para saber que medidas tomar. Mas, quando a pergunta fala o que faremos, se for necessário, faremos corte no Instituto, faremos corte de bolsas, enfim. Não, bolsas de alunos não serão cortadas. Cabe dizer que já no início desse ano já houve a deliberação
pela reitoria das decisões que foram tomadas no Conselho Universitário, que advieram lá das conquistas da mobilização estudantil e que já teve essa aprovação. Não temos a intenção alguma de corte de bolsas e mais, na nossa política de permanência, ela vai procurar sim, mesmo neste momento de crise, ampliar, né? A ideia de uma universidade mais inclusiva, ela tem que vir acoplada à ideia de uma permanência que dê conta dessa inclusão. Então, a ampliação da moradia será conduzida da tal forma como ela foi negociada. A necessidade das bolsas para nós é uma definição clara, né? As bolsas podem ter seus critérios definidos de bolsa de trabalho, auxílio social, transporte. A permanência significa isso. Se queremos inclusão, temos que ter uma política de permanência acoplada a isso. E os cortes dos institutos, não consigo imaginar neste momento o que seriam esses vários cortes, que proporção será isso, o que vai afetar. O contingenciamento, se ele ocorrer, ele será certamente conversado, dialogado e deliberado em conjunto com as unidades e com a comunidade acadêmica. Isso, para nós, é o fundamental para dar conta aqui dessas questões. Finalmente, eu queria falar sobre a dupla matrícula. Eu não sei se eu consigo nesse pequeno tempo, mas nós vamos mudar a dupla matrícula. É importante dizer isso, né? Nós consideramos que é necessário ter há mérito na remuneração pelo trabalho da reitoria. É importante que isso não seja incorporado no salário dos professores que lá existem, porque para nós esse cargo funciona como se fosse um cargo eletivo, não é um cargo de carreira, né? Mas a comunidade tem que definir que valor é esse. Nós entendemos que está lá na comunidade, no Conselho Universitário, por ela representando essa própria comunidade universitária, a decisão sobre este valor, né? Então essa mudança vai existir.